Graça e paz, queridos, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para falar a palavra do Senhor. E eu quero falar um pouco sobre descansar no Senhor. E para isso eu quero ler aqui o Salmo 125, que é um salmo dos salmos, é um bem curtinho, né? E é um salmo que fala muito no meu coração. E esse salmo diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor põe-se ao redor do seu povo, agora e sempre. Os perversos não governarão a terra dos justos, para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. O Senhor faz o bem àqueles que são bons, aos que têm coração sincero. Expulsa, porém, os que andam por caminhos tortuosos. Ó Senhor, leva-os embora junto com os patriarcal o mal. Amém? E essa palavra fala muito no meu coração, porque aqui nessa palavra o Senhor diz, né, que os que confiam no Senhor, eles são como os montes, né, que não se abala, mas permanece para sempre. E o que é um monte, senão uma grande amontoados de pedras que está ali naquele mesmo lugar? Se nós formos a Jerusalém hoje, os montes ainda estarão lá. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o Senhor quer de nós tranquilidade. Porque quando nós confiamos no Senhor, nós temos tranquilidade, nós temos paz. Por mais que tudo esteja dando errado, mas os que confiam no Senhor não se abalam, mas permanecem para sempre. Eles estão ali firmes. O mundo está abalado, mas nós estamos em Cristo. Não é? Quando a gente entrega um problema na mão do Senhor e confiamos, nós dormimos à noite. Porque às vezes as pessoas falam assim: eu já coloquei na mão de Deus. Já coloquei na mão do Senhor. Mas você colocou na mão do Senhor e está descansando? Ou você colocou na mão do Senhor e está contando o seu problema para todo mundo, que não vai resolver? E ainda pior, vai te dar um palpite negativo, fazendo com que você fique mais abalado ainda. Porque quando a gente entrega na mão do Senhor, quando a gente confia nele, a gente tem que descansar. Como anda a sua confiança no Senhor? Você está como um monte de Sião, sem se abalar e permanecendo para sempre? Ou você entregou na mão do Senhor? Ou você está como os discípulos, né? Que a grande tempestade abalava o barco, a água batia de um lado do outro e Jesus dormia no barco. Jesus estava no barco e ele estava dormindo com o travesseirinho dele lá, tranquilo. E os discípulos desesperados, Jesus estava com eles, mas eles não estavam confiando em quem estava com eles. Eles começaram a se desesperar e acordaram Jesus e disseram: Mestre, não te importa que nós morramos nessa tempestade? Porque eles não estavam descansando no Senhor. Eles estavam com Jesus na situação, mas eles não estavam na situação com Jesus. Tá vendo qual é a diferença? Quando você está na situação com Jesus, você descansa. Você não se importa com a tempestade. Você está confiando no Senhor, ou você colocou na mão de Deus e está reclamando, preocupado, com insônia, com dor de cabeça, com a pressão alta, porque a ansiedade tem tomado conta do teu coração. Essa palavra me faz refletir que quando a gente confia no Senhor, a gente espera nele. E aqui ainda no versículo 5, né? No versículo 3, o Senhor fala assim, ó: os perversos não governarão a terra dos justos, porque o Senhor vela por nós, né? Porque os perversos não governarão a terra dos justos, para que os justos não se tentem a fazer o mal. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o Senhor vai velar por nós, para que nós não achamos
que quem faz o mal tá certo, eu vou fazer o mal também. Quem é desonesto tá certo, eu vou ser desonesto também. Então o Senhor, ele está velando por nós, né? O Senhor, ele fala aqui no 4, ele fala: Senhor, faz o bem àqueles que são. O Senhor faz o bem àqueles que são bons e que têm o coração sincero. Porque Ele sonda os nossos corações, Ele nos sonda, Ele vai além do nosso entendimento. Ele sabe se você e eu tá fazendo o bem de coração ou se nós estamos fazendo por algum interesse. Às vezes as pessoas olham a vida dos ímpios e acham: mas o fulano, o ciclano, o beltrano tem uma vida assim assado e tá indo bem. Mas aqui na palavra do Senhor fala: expulsa, porém, os que andam nos caminhos tortuosos, ó Senhor, e leva-os embora, os que praticam o mal. Então a palavra do Senhor nos garante a vitória. E quando a gente confia no Senhor e descansa no Senhor, o nosso coração, nós sabemos que nós teremos vitória. Porque Ele é fiel e a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela não volta, ela não é em vão. Se o Senhor disse descansa, descansa o seu coração. Descansa os seus problemas. Eu sei que não é fácil. Às vezes a gente sofre injustiças porque o mundo jaz no maligno. E o maligno faz com que nós sejamos injustiçados. Porque nós somos diferentes. E quando a gente é diferente, a gente é perseguido. Porque se você é cristão e você não está sendo perseguido, e você não está sendo caluniado, e você não está tendo nenhum tipo de acusação contra você, meu irmão, se preocupa. Porque o crente que está no caminho certo, fazendo aquilo que o Senhor mandou, cumprindo a vontade do Senhor, que ele está vivendo em paz, está vivendo a calmaria, se preocupa. Porque a palavra do Senhor diz que o acusador vem em todos os momentos nos acusar. E que o inimigo, ele está como um leão, buscando a quem tragar. E se nós estamos no mundo fazendo diferença, se nós estamos no mundo contribuindo para o reino, nós vamos sim passar por perseguições. Mas a palavra do Senhor nos garante que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. E essa palavra, ela nos traz a certeza de que o Senhor fará justiça por nós. Que nós não precisamos nos preocupar, nós não precisamos perder noite de sono, nós não precisamos ter crises de ansiedade, crise de pânico, que, como eu falei no vídeo anterior, são doenças psicossomáticas, são doenças do seu psicológico, da sua alma. Se você é cristão, você tem que descansar no Senhor, você tem que confiar no Senhor, porque Ele vai fazer. Quem nos justifica é o Senhor. Quem é o nosso advogado é o Senhor. Porque não há outro na terra, no céu, maior que Ele. Então, se nós somos cristãos, se nós temos a nossa fé firmada nele, nós temos a certeza que Ele vai julgar a nossa causa. Então, nós temos que descansar no Senhor. E nessa manhã eu quero te dizer, você tem descansado no Senhor? Você tem colocado seus problemas no altar do Senhor e descansado? Mesmo diante da tribulação, você tem descansado? Porque se você tem descansado, meu irmão, fica tranquilo. Porque na hora certa, o seu Redentor se levantará por ti. Né? Assim como ele estava no barco dormindo, e quando os discípulos estavam desesperados e acordaram ele: mestre, nós iremos morrer. A única coisa que ele fez foi se levantar e dizer para o mar: se aquieta, tempestade, se aquieta. E a tempestade se acalmou. E o mar se acalmou, a tempestade parou. Porque ele estava no barco. Se Jesus está no meu barco, se Jesus está no seu barco, nós temos que descansar no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor e sermos como os montes de Sião, inabalável. Você já viu no Japão que ocorrem muitos terremotos? Lá tem muitos vulcões, muitas montanhas. Tem a montanha Fuji, que é uma das maiores montanhas do mundo.
E pode acontecer o terremoto que for, que abala a cidade, quebra a casa, quebra carro, abre buraco no meio do asfalto. Mas o Monte Fuji continua lá, no mesmo lugar, inabalável, porque ele está firmado, porque ele é uma rocha. E nós temos que ser assim. Nós temos que estar assim, descansando no Senhor, confiando no Senhor, como o Monte Fuji, como o Monte de Sião, inabalável, com a nossa fé inabalável, porque o nosso Redentor se levantará em nosso favor. Nessa manhã eu quero orar por você e quero te pedir também, não esqueça de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like, para que o algoritmo envie para mais pessoas, para que essa palavra possa alcançar mais pessoas e que essa palavra do Senhor venha gerar frutos no meu e no seu coração. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, neste momento eu coloco nas tuas mãos cada uma das pessoas que irá ser impactada com a tua palavra. Que a tua palavra venha cair em terreno fértil e que essa palavra possa gerar frutos, Senhor. Que esses teus filhos que estão passando por momentos de aflições, de angústia, venham descansar, Senhor, na tua presença. Venha colocar no teu altar e confiar e ser como os montes de Sião inabaláveis. Senhor amado, que o Senhor venha derramar a tua graça. Derrama para os teus servos, Senhor, a tua alegria. Porque a tua palavra nos diz, Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. Que nós possamos seguir essa semana firmes, crendo que o nosso Redentor se levantará. E que o teu nome seja exaltado e glorificado através da vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. É o que eu te peço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.